Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 17 minutos, um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta quarta-feira, dia 7 de junho de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem aniversaria nesse dia 7 de junho, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário. Quarta-feira ensolarada, véspera de feriado, né? Amanhã Corpus Christi, feriado nacional. 10 e 18, vamos para as matérias que fazem parte do Virtual News desta quarta-feira. Principais notícias desse dia 7 de junho de 2023. Vaticano, Papa será operado nesta quarta-feira. STF vai julgar vínculo trabalhista entre motoristas e aplicativos. Senado aprova PEC dos lotéricos, que dá segurança a contratos. Aprovada a divulgação obrigatória de lista de espera por vaga em escolas e creches. STF, Toffoli suspende processo de Celso Garcia. CPMI, investigação deve começar por financiadores e atos anteriores ao 8 de janeiro. Randolph prevê Senado votar indicação de Zanini para a STF até o dia 21. E a comissão, a CAE, aprova marco legal da indústria de jogos eletrônicos. E o MP abre crédito de 200 milhões de reais para combater a gripe aviária. Essas são as manchetes desta quarta-feira. Vamos agora às notícias que não podemos deixar passar em branco. Tribunal de Contas da União julga nesta quarta as contas do governo Jair Bolsonaro de 2022. STF retoma hoje o julgamento sobre o marco temporal. BNDES, possibilidade de investimento da ordem de 1 bilhão do Fundo da Amazônia na segurança das florestas. Presidente Lula relança o Família Popular. Câmara confirma a perda de mandato de Deltan Dallagnol, que deve agora seguir para a Justiça. STF aceita recurso e decide não tomar Lira réu por corrupção. Esse é o caso em que o assessor do deputado foi exonerado devido à participação no esquema de corrupção na área da robótica. Cubatão, em surto psicótico, homem nu corre pelo condomínio ameaçando irmã e dá facada em idoso. Isso aconteceu na tarde de ontem, em Cubatão. Então, aí as notícias para não passar em branco. E agora vamos para as matérias desta quarta-feira. Vaticano, Papa Francisco será operado hoje. O Papa Francisco, de 86 anos, será operado em caráter de emergência, sob anestesia geral, nesta quarta-feira, dia 7, à tarde, em Roma, devido ao risco de obstrução intestinal, anunciou o Vaticano. A intervenção cirúrgica é necessária devido ao agravamento dos sintomas apresentados pelo Sumo Pontífice, afirmou sua equipe médica, e exigirá vários dias de hospitalização, afirma um comunicado divulgado pelo serviço de imprensa da Santa Sé. Papa Francisco, com 86 anos, então hoje passa por procedimentos cirúrgicos. Está aí uma notícia para o mundo, né? Como Estado e principalmente aos católicos. Vamos aguardar a operação e o pronto restabelecimento do Sumo Pontífice. 10 e 21, vamos a mais uma matéria. STF vai julgar vínculo trabalhista entre motoristas e aplicativos.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 16 de junho o julgamento sobre a legalidade do reconhecimento de vínculo de emprego entre motoristas de aplicativos e plataformas. O caso será julgado no plenário virtual do colegiado, modalidade na qual os ministros inserem os votos no sistema eletrônico e não há deliberação presencial. O colegiado vai decidir se mantém uma liminar do ministro Alexandre de Moraes, que anulou uma decisão da Justiça de Trabalho de Minas Gerais, reconhecendo um vínculo trabalhista entre motorista e a plataforma Cabif. Aí a questão que envolve os motoristas de aplicativos e as plataformas, né? Todos eles têm essa questão desse vínculo, mas não empregatício. Algumas, no entendimento de Moraes, isso era uma questão de um contrato de prestação de serviços, né? E a questão de Minas Gerais observaram que um vínculo é empregatício. Caso seja favorável a entendimento do vínculo, isso com certeza vai trazer um custo para as plataformas. E aí, provavelmente, um aumento no custo para você que utiliza do sistema, esse sistema de transporte. Bom, vamos aguardar então o que será feito, se será decidido o vínculo trabalhista ou não. E aí, vida que segue. 10 horas mais 23 minutos, vamos a mais uma matéria. Senado aprova PEC dos lotéricos, que dá segurança a contratos. O Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que autoriza a prorrogação dos contratos de todas as casas lotéricas do país. A PEC dos lotéricos. O projeto inclui o artigo 123 ao ato das disposições constitucionais da Constituição, garantindo vigência a esses contratos, mas sem especificar o prazo. No Virtual News do dia 6 de ontem, nós comentamos a respeito dessa PEC. Afinal de contas, muitas casas lotéricas têm os contratos anteriores a 88, e isso, com certeza, era uma outra modalidade. Depois de 88, necessário licitação, tudo um ato que esses contratos não têm. Com a regularização, o Senado entende que esses contratos não devem ser extintos, mas, pelo contrário, devem continuar, mas ainda não foi decidido o prazo. 10h24, vamos a mais uma matéria. Aprovada a divulgação obrigatória de lista de espera por vaga em escolas e creches. O Senado aprovou ontem um projeto de lei que obriga as redes de ensino a divulgar a lista de espera por vagas nas escolas e creches. O PL 335 de 2019, da deputada licenciada Carmen Zanotto, do Cidadania, foi aprovado com uma emenda do relator, senador Confúcio Moura, e voltará à Câmara dos Deputados. Essa, sem dúvida, é uma decisão que afeta diretamente pais e alunos, né? A gente sabe da dificuldade das vagas em creches e do temor que, muitas vezes, o favorecimento político pode levar alguém a ocupar um posicionamento na lista muito mais favorável. E aí os pais e mães que não têm essa condição de ingerência política acabam ficando à mercê. Com essa questão, traz transparência, né, às listas de espera nas creches. Obviamente, a creche é um direito da criança. E lógico, lista de espera, a gente tem uma ideia do qual é necessário o serviço e qual é a demanda. E principalmente, né, o critério ali tem que ser respeitado. A lista de espera tem que ser respeitada. Transparência, é isso que vem trazendo esse projeto. E realmente vem uma boa hora e um bom momento em que as ações da municipalidade, toda a municipalidade, né, todos os municípios merecem ter essa transparência. Dar aí ao contribuinte, ao cidadão, a condição de observar qual lugar da lista ele se encontra, né, e aguardar a vaga na creche, tão sonhada vaga em creche, né, que todos os municípios aumentem a condição de atendimento. 10h26, vamos a mais uma matéria. STF, Toffoli suspende processo de Celso Garcia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou a suspensão do processo referente ao empresário e ex-deputado estadual Antônio Celso Garcia na Justiça Federal do Paraná e no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Toffoli também mandou encaminhar ao Supremo os processos em que o réu figure como parte testemunha ou investigado. A decisão está sob sigilo.
O empresário e ex-deputado federal no Paraná, Garcia, tem dito que foi obrigado a gravar pessoas de forma ilegal a pedido de procuradores e do ex-juiz federal Sérgio Moro, depois de ter firmado um acordo de colaboração premiado em 2004. De acordo com a decisão sigilosa, o qual o R7 teve acesso, a suspensão inclui a determinação de que não seja proferida nenhuma decisão nos referidos autos, nem mesmo as de caráter urgente. As informações são do portal R7. Bom, agora está aí uma enxurrada de denúncias de que houve delação, que não houve delação, coação, não houve coação. Vamos aguardar agora os desdobramentos, né? Afinal de contas, parece que todos são inocentes, né? Ou que sejam inocentes, até que se prove o contrário. Embora houve delação, houve devolução de dinheiro, houve toda uma comprovação, mas parece que todos agora tendem a dizer que foi ou não. Cabe ao Supremo agir desta forma, né? Quando se há possibilidade de um erro dentro do processo, retoma-se e verifica-se, mas que se traga a público o que foi apurado. Afinal de contas, o Brasil merece respeito, merece saber o que acontece de fato. 10h28, vamos a mais uma matéria. CPMI, investigação deve começar por financiadores e atos anteriores ao 8 de janeiro. A CPMI do 8 de janeiro aprovou ontem, por 18 votos a 12, o plano de trabalho apresentado pela relatora, a senadora Elisiane Gama. A senadora definiu 8 linhas de investigação a serem iniciadas pelos possíveis financiadores e autores dos atos anteriores aos ataques às sedes dos 3 poderes. Entre as linhas estão a identificação dos mentores, financiadores e executores dos acampamentos em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, e o planejamento, a atuação dos órgãos de segurança pública da União e do Distrito Federal, além da atuação de Anderson Torres, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro e também como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Há uma grande expectativa em relação a essa CPMI, né? E vamos aguardar os desdobramentos, né? Nós tivemos uma CPMI e nós tivemos uma CPI do Covid, e que tanto se falou e pouco se apurou, né? Que nós não tivemos aí os desdobramentos, né? A aplicabilidade da CPI, ou seja, começou em um lugar e não terminou em lugar nenhum. Vamos ver se essa agora começa e realmente traz à tona tudo que foi, o que está oculto, e mostre realmente quem foram os financiadores, quem participou, quem foram os iniciados, quem foram os autores disto, né? Dessa barbárie. Volto a dizer, todos têm o direito de manifestação dentro daquilo que rege a Constituição. E claro, quando você sai de uma manifestação para uma baderna, você perde todo esse direito. Manifestar é permitido. Vandalismo ou atos contra as instituições, isso não é permitido. 10h mais 30, você pode não concordar com o Supremo, você pode não concordar com as leis, então trabalhe para que elas sejam mudadas. A ferramenta para quem faz parte do quarto poder é o voto. Vote corretamente e o Brasil com certeza seguirá um melhor caminho. 10h mais 30 minutos, vamos à próxima matéria. Randolph prevê Senado votar indicação de Zanin para o STF até 20 de junho. O líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolph Rodrigues, disse ter a expectativa de que a indicação do nome do advogado Cristiano Zanin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal seja votada no plenário do Senado até o dia 21 de junho. O assunto tem ficado em pauta durante todo o período, desde que o presidente Lula anunciou que a indicação queria indicar o Zanin, e foi feito. Agora resta o Senado sabatiná-lo. Já entraram com um processo dizendo que não seria possível, o presidente está indicando o nome, o que foi refutado, né? Foi decisão judicial, foi refutado, o presidente pode indicar sim, e cabe agora de acordo com a Justiça, cabe agora ao Senado analisar. Se há problema da lei, se não há concordância desta forma, então que se mude a lei, né? Ou então agora, durante a sabatina, se observe que o indicado do presidente não tem a competência ou a capacidade para assumir o Supremo, se for o caso. Caso contrário, vai se fazer o quê, né? Vai ser aprovado e Zanin se torna ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo presidente Lula. A indicação do presidente faz parte, né,
do discricionário da caneta, ele pode fazê-lo. Agora, a aprovação cabe ao Senado. Se o Senado, a maioria, é favorável ao governo, com certeza a aprovação está bem próxima. 10h32, vamos a mais uma matéria. Comissão de Assuntos Econômicos aprova marco legal da indústria de jogos eletrônicos. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ontem o projeto de lei 2.796 de 2021, que cria um marco legal para a indústria de jogos eletrônicos e para os jogos de fantasia. O projeto da Câmara dos Deputados recebeu parecer favorável do senador Irajá. O projeto segue para votação em plenário. O projeto inclui os jogos eletrônicos nas mesmas regras de tributação dos equipamentos de informática, o que pode reduzir os impostos incidentes sobre eles. As regras serão previstas na Lei 8.248 de 1991 e na Lei 11.196 de 2005. A PL 2.796 de 2021 define os jogos eletrônicos como programas de computador com elementos gráficos e audiovisuais sem fins lúdicos, em que o usuário pode controlar a ação e a interagir com a interface. Também são englobados dispositivos e acessórios usados para executar esses jogos, popularmente conhecidos como consoles, e aplicativos de celular e páginas de internet desenvolvidos com o objetivo de entretenimento em jogos de fantasia. A fonte é da agência Senado. O que isso quer dizer? Jogos eletrônicos, né? Todos os jogos eletrônicos, sabe quando você entra lá, eu vou jogar um pouquinho, vou ficar jogando, a plataforma vai ser tributada a respeito disso. É o que define esse projeto que está seguindo, né? Está seguindo e logo se torna realidade. A arrecadação, sem dúvida, pode ficar mais caro para o consumidor? Provavelmente. Se é gratuito, pode ser cobrado, ou então vai ter que se buscar alternativa para se manter a plataforma. É uma forma de tributação. É lógico, se há ganho, tem que pagar tributos. O que a gente discute é qual é esse tributo e de que forma ele incide no aumento da prestação de qualquer tipo de serviço ao consumidor. 10h34, vamos a mais uma matéria. MP abre crédito de 200 milhões para combater a gripe aviária. Editada pelo governo nesta segunda-feira, a medida provisória 1177 de 2023 abriu crédito extraordinário de 200 milhões no orçamento de 2023 para combater a gripe aviária. O crédito será usado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária no Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Com o estado de emergência zoossanitária em vigor no país e a confirmação de casos de influenza aviária em aves silvestres em 4 estados, as ações de controle e contenção da doença serão intensificadas, informou a pasta por meio de nota. Aqui no Virtual News nós temos informado essa questão da gripe aviária que foi detectada em aves silvestres em alguns estados, né? E a preocupação do Ministério da Agricultura com os plantéis, né? Afinal de contas, a produção de aves, né, e o consumo é intenso, tanto aqui no país como também na questão da exportação. Há uma preocupação muito grande na contenção dessa condição da gripe aviária. 2 pessoas haviam sido isoladas, pelos técnicos que estavam acompanhando a incineração dos animais e toda essa situação. E foram isoladas porque apresentaram febre, mas era apenas uma questão, um ato de preservação, né? Para se ter aí, vamos fazer os testes para saber se tinham sido contaminados ou não. Até o momento nenhuma informação a respeito. Mas o contágio das aves silvestres ocorreu e a preocupação é que isso não chegue aos plantéis, né? A produção de carne de frango, de aves e ovos em todo o país. 10h35, vamos a mais uma matéria. Maravilha! E aqui vamos chegando ao finalzinho desse Virtual News de hoje, rápido, relâmpago, nesta quarta-feira, agradecendo sempre a sua audiência. Daqui a pouquinho os drops estão à disposição no site, no nosso canal no YouTube, nas redes sociais, e até amanhã. Amanhã não, né? Amanhã é feriado, né? Amanhã é feriado, isso, maravilha, feriado. Bom feriado para você, uma excelente quinta-feira de Corpus Christi. Sexta-feira para muitos é pontos facultativos, para outros não, é dia de trabalho. E nos vemos na próxima segunda-feira, a partir das 9h30 da manhã, com mais um Virtual News. Fique com Deus e até segunda, se Deus quiser.